Olá a todos que nos acompanham, a paz do Senhor Jesus. Já estamos aqui com os nossos convidados, à mesa conosco, o professor Cleiton Vinícius, a paz do Senhor. A paz do Senhor aqueles que assistem. Muito bem, lembrando que o professor Vinícius é físico e tem especializações nesta área do conhecimento. Professor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente, né? É uma bênção. Muito bem, pastor Tiago Costa, que tem graduações em engenharia e também algumas especializações nessa área. E também estarão conosco outros irmãos nossos, membros do grupo Ciência e Fé, participando dessa live sobre O Mundo Envelhece. Está aqui conosco, estreando aqui na nossa programação, Dr. Tiago Pereira Campos. A paz do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor a todos. Muito bem, o Dr. Tiago Campos, que ele tem graduação em Ciências Biológicas, é mestre, é doutor em Genética, também tem pós-doutorado pela Universidade de Cambridge e atualmente ele é professor universitário e também pesquisador da USP de Ribeirão Preto. Está aqui conosco hoje para falarmos a respeito desse assunto que é tão importante. Dr. Alex Moura, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos, é um prazer estarmos aqui nesse dia tão especial para falarmos da palavra de Deus, do Senhor, falarmos de ciência também. Muito bem, Dr. Alex Moura, que é matemático, tem mestrado e doutorado também nessa área do conhecimento e é professor universitário da UFJF. E está aqui conosco também mais uma vez o professor Dr. Alexandre Paulino, a paz do Senhor. A paz do seu Willer, os demais companheiros. Mais uma vez, é um prazer estar aqui nesse momento muito especial aí, que é a experiência dos trombetas de fé. Muito bem, o professor e doutor Alexandre Paulino, que é químico, tem mestrado e doutorado nessa área do conhecimento, e ele é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina. Na outra oportunidade eu falei o nome da instituição equivocadamente, fazendo a correção aqui. Ainda dá tempo, professor Alexandre? Vamos lá, nós vamos iniciar aqui então a nossa conversa, lembrando que o tema é O Mundo Envelhece, e nós vamos ler um texto da palavra que se encontra em Isaías 51, verso 6. O texto nos diz assim: Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Muito bem, é importante aqui desse texto, nós conseguimos aqui destacar dois pontos importantes. Um deles é que fala de atributos, de aspectos que se relacionam à eternidade, a salvação, a justiça de Deus para com a vida do homem. E um outro aspecto aqui diz respeito a este universo criador, este universo criado, que nós fazemos parte dele. Ele tem um início e ele haverá um fim. Então, envelhecerá como uma veste, os seus moradores da terra morrerão. Então, mostrando a finitude da vida biológica. E nós temos observado em questão este mundo que tem passado por um processo de degradação muito em função das ações humanas. E é importante porque nós vemos vários registros na palavra do Senhor que vão falar desse envelhecimento do mundo, dessa ação que tem destruído cada vez mais o nosso planeta. E um deles está sendo abordado no livro de Apocalipse. Então nós vamos ver os toques das trombetas, os juízos de Deus sendo estabelecidos sobre essa obra criadora, como algumas dessas trombetas mostrando sinais da volta do Senhor Jesus. Então aqui nós vamos observar, por exemplo, em Apocalipse capítulo 8, verso 7, o primeiro toque da trombeta. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Muito bem, para a gente falar um pouco a respeito deste texto especificamente, dessa primeira trombeta, eu vou trazer aqui
a conversa o Dr. Alex Moura, para que ele possa trazer alguns dados da ciência a respeito desta primeira trombeta. Professor Alex, fale conosco um pouquinho a respeito desses aspectos que envolve esse desequilíbrio que tem ocorrido, especificamente nas matas, né, que o texto ele menciona. Pois bem, quando nós nos referimos ao livro de Apocalipse, e em especial aí Apocalipse 8, no verso 7, nós vamos ver que há uma profecia, que são sinais na obra criadora. E hoje, na atualidade, né, você que nos assiste, que está assistindo essa live, participando desse dia tão especial, nós vamos perceber que a olhos nus, nós vamos ver que isso realmente está acontecendo. A profecia, ela está se cumprindo. Eu tenho alguns dados para mostrar, eu gostaria que fosse apresentado na tela, o primeiro slide, sobre as queimadas, né? O texto fala sobre os sinais, sobre a erva verde, sobre o verde. Pode passar. Próximo. Isso. Então, nós percebemos aqui, por exemplo, Amazonas registra 21,6 mil queimadas em 2024. E tem o pior índice em 26 anos, aponta o INPE. Então, nós vemos assim claramente que a profecia ela está se cumprindo. A outra notícia, o Brasil registrou quase 70 mil focos de queimada em agosto. Pode passar. O próximo, nós vamos ver o seguinte, que o clima como um todo, e todos nós estamos percebendo isso, que nós estamos tendo secas severas, inundações, queimadas, é um caos climático, e há uma pergunta, uma interrogação, é o nosso novo normal? Então, o mundo, ele tenta se adaptar a isso porque ele já está vivendo a consequência dessa profecia que está se cumprindo no nosso tempo. Há uma manchete no jornal A Tribuna do Espírito Santo, que diz assim, de 21 de 3 de 2006, a Terra já perdeu 40% dos animais e plantas. Então, quando nós relacionamos a profecia com o tema da nossa live, que é o mundo envelhece, nós percebemos que o mundo tem passado por um processo muito parecido com o envelhecimento. Os sintomas, os sinais. Mas por que isso está sendo trazido aqui nesta live? Para mostrar para você, neste dia, que aquilo que está registrado na palavra de Deus, como profecia, está se cumprindo nos nossos dias. É algo triste, é algo preocupante, mas é um sinal da breve volta do Senhor Jesus. Muito bem, muito bem. Continuando aqui ainda falando de desequilíbrios ambientais, o texto da palavra em Apocalipse capítulo 8, versos 8 e 9 vai dizer assim, e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar e perdeu-se a terça parte das naus. Vou pedir para que o doutor Tiago Campos possa também fazer aqui algum comentário a respeito desse desequilíbrio dos ecossistemas marinhos, né, que a palavra de Deus ela já falava a respeito disso. O que a ciência tem abordado atualmente sobre esse assunto? A paz do Senhor, Willer. Esse assunto é muito importante nos nossos dias. Eu vou pedir para ser passado o primeiro slide a respeito de uma reportagem que foi publicada no jornal O Globo em 1970. Naquele ano, foi publicado um artigo em que o famoso oceanógrafo francês Jacques Cousteau
ele, após fazer uma viagem ao redor do mundo, nos oceanos, ele constatou em 1970 que 40% dos seres vivos do mar desapareceu nos últimos 50 anos. Mais de 1.000 espécies já foram extintas. Isso comprova para nós claramente que a segunda trombeta também já tocou. Curiosamente, o próprio jornal O Globo publicou em 2020 uma nova matéria falando que esse grave alerta feito pelo oceanógrafo Jacques Cousteau, ele foi ignorado pelo mundo. A trombeta está soando, os seus efeitos são vistos, mas o mundo está desapercebido. De fato, já 1/3 da vida marinha, ela se perdeu. Quando nós falamos sobre a morte nos oceanos, isso talvez possa parecer para nós muito difícil de visualizar, porque nós moramos no continente. Nós não temos a clara ideia dos efeitos da humanidade sobre os oceanos. Mas veja só, as cidades lançam os seus dejetos, as indústrias lançam seus dejetos nos rios que desembocam nos mares. E toda essa poluição que chega aos mares após décadas e décadas de ação humana acabam transformando os oceanos em, infelizmente, uma grande lixeira, onde o lixo do mundo ele é acumulado ali. Boa parte desse lixo que está presente nos oceanos hoje é composta de plástico. E o material plástico ele demora centenas de anos para ser degradado. Para nós termos uma ideia do nível de poluição que nós já causamos nos oceanos, o impacto que isso tem na vida marinha, hoje há estimativas de que aproximadamente 11 milhões de toneladas de plástico são lançados nos oceanos anualmente. E esse valor deve triplicar até 1940. Quando esse plástico chega nos oceanos, ele fica boiando. Nós temos plásticos ali desde a estrutura completa até fragmentos de plásticos, até microplásticos, que são fragmentos muito pequenos. Materiais como canetas, mamadeiras, garrafas plásticas, sacolas plásticas, que ficam nos oceanos. E nos oceanos há correntes marítimas que criam giros no oceano e acabam prendendo essas grandes quantidades de plástico em regiões específicas do oceano. Nós estamos vendo aqui nos slides, essas regiões circulares mostram regiões em que há grande acúmulo de material plástico e de outros tipos de lixo. Nós vemos na imagem à direita essa representação de uma dessas grandes regiões de acúmulo de plástico que fica no oceano, próximo ali à Califórnia e ali ao Alasca. Essa região em que há uma grande acumulação de plástico, esse plástico não é visível por satélites. São fragmentos muito pequenos, mas se você passa por essa região, coleta o material, analisa, você vai ver que há muito plástico ali. Essa região ela é tão grande que a sua extensão desse lixo plástico boiano é de aproximadamente 1,6 milhão de quilômetros quadrados. Isso é gigantesco. Isso é do tamanho do estado do Amazonas no Brasil. Ou outra comparação é comparável ao território da Espanha, da França e da Alemanha juntos. Certo. Então, esse plástico que fica nessa região ali dos oceanos boiano, eles são um grande risco para a vida marinha, porque os animais, ao ingerirem esse plástico, o plástico não é degradado, não é processado, ele acaba alterando a fisiologia dos animais e levando à morte. Por exemplo, é muito comum, infelizmente, nós encontrarmos tartarugas mortas nas praias com muito saco plástico nos seus estômagos, porque elas acham que o saco plástico é uma água viva, que é o seu alimento, e ingerem, aquilo fica preso no estômago e elas morrem. Então,
a poluição severa nos oceanos, além também da pesca predatória intensa que é feita pela humanidade nos oceanos, contribui muito para a morte da vida marinha. Ou seja, constatando mais uma vez a profecia bíblica, que um terço da vida marinha ela se perdeu. Muito bem, muito bem. Muito bem colocado pelo Dr. Tiago. Há um outro texto que se refere à terceira trombeta, que vai ser projetado aqui. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Eu vou pedir então para que o doutor Alexandre Paulino ele possa falar um pouco a respeito do que a ciência tem abordado sobre o toque dessa terceira trombeta. Doutor Alexandre, nosso tempo está encerrando, vou pedir para que o doutor seja mais sucinto na resposta, por gentileza. Sim, perfeitamente, Willer, né? Veja só, nós temos hoje, de toda a água do planeta, 2/3 do nosso planeta, ele é formado por água, né? Mas 97% dessas águas, elas estão nos oceanos. Hoje, basicamente, 3% da água do planeta, ela é água potável, ou é água doce, né? E o grande problema hoje que a gente está tendo, até em cumprimento ao que está escrito no livro de Apocalipse, no texto lido, é que a poluição das fontes hídricas, a poluição das águas, a poluição tem sido o motivo do surgimento de muitas doenças, né, como febre tifoide, leptospirose, cólera e tantas outras, porque as águas elas estão sendo contaminadas. E a intensificação da contaminação das águas, inclusive, é causado pelo próprio aquecimento global, pelo desmatamento. Então, nós vemos o seguinte, que as duas primeiras trombetas que tocaram nos textos lidos, elas continuam tocando, e elas estão causando efeitos que estão registrados na terceira trombeta, como os sinais das queimadas, o desmatamento, o aquecimento global, a poluição dos oceanos. Tudo isso causa também um efeito no acesso à água potável pela população. E o texto diz assim a profecia diz assim que as águas se tornariam amargas. Água amarga é sinônimo de água contaminada, né? Porque a água ela não deveria ter gosto ou qualquer tipo de cheiro. Então, há uma grande preocupação com relação a isso. A gente olha, por exemplo, algumas reportagens recentes, como está sendo projetado aí, né? Uma das mais recentes, inclusive, confirma aquilo que está escrito na Bíblia, que diz o seguinte, olha, 1/3 dos rios do planeta está poluído, aponta novo estudo da ONU. Então, a gente vê que as reportagens, assim como os sinais da trombeta, eles vão se atualizando, né? As reportagens sobre as queimadas mais antigas, sobre os oceanos um pouquinho mais recente. Agora nós estamos vendo reportagens muito recentes com relação a esses sinais, mostrando que as trombetas tocaram, elas estão tocando e os efeitos delas vão também sendo corroborados com os novos sinais que estão acontecendo. Um dos acidentes, inclusive, que foi muito impactante para esse tipo de poluição foi o acidente da usina de Chernobyl, no ano de 1986, em que ali não só as águas, como nós estamos vendo na projeção, como povos inteiros, pessoas e comunidades inteiras foram afetadas. Eu queria terminar aqui, William, para ser bem objetivo, lendo o Salmo 102, verso 25 e 26, que diz assim: desde a antiguidade fundastes a terra e os céus são obra das suas mãos, como nós já vimos, inclusive, né, em assuntos anteriores. Só que eles, o texto diz assim, perecerão, mas tu permanecerás para sempre. Todos eles se envelhecerão,
como um vestido, e como roupa os mudarás. Então, o que nós estamos vendo? Que todos esses sinais proféticos escritos com relação à primeira, segunda e terceira trombeta são sinais também do envelhecimento do planeta. Envelhecimento de que tudo isso está perecendo. Tudo aquilo que é da obra criadora, tudo aquilo que Deus criou, está perecendo, se envelhecendo. E para finalizar, o texto dos Salmos finaliza dizendo assim, olha, e ficarão mudados. Todo esse impacto que a gente está vendo, que é profético, que está acontecendo, por mais que haja um processo de remediação, um processo de tentativa de recuperação, nunca é possível recuperar o estado original, um meio impactado. E é justamente o que diz o Salmo, né? Depois de ocorrer um impacto, depois do perecimento, por causa de vários fatores, como a gente já está vendo, eles ficarão mudados. Pode até haver uma remediação, mas a gente não consegue restaurar esse sítio ao estado Muito original. bem. E confirmando aí as profecias descritas realmente, né, com relação aos toques das trombetas. Muito bem, obrigado, doutor Alexandre Paulino. E chegamos aqui, então, ao toque da quarta trombeta, no Apocalipse 8:12, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Para fins didáticos, professor Tiago, pensando em pessoas que estão nos assistindo agora, que estão tendo contato inicial com a palavra, estão tendo experiências somente agora, o que a gente pode dizer para essas pessoas a respeito dessa quarta trombeta? Ela já tocou ou não tocou? Nós vamos ver que essa trombeta, ela não tocou. Os toques das trombetas são sinais e alertas para que o mundo esteja preparado, para que principalmente a igreja esteja pronta. Então nós vamos ver que a primeira, a segunda e a terceira trombeta já tocaram. E aqueles que estão nos assistindo viram esse aspecto de uma maneira muito didática, mostrando que aquilo que está na palavra já se cumpriu. Só que a quarta trombeta, o toque da quarta trombeta, nós não podemos tomar conhecimento dela pelo seu efeito na obra criadora. O toque da primeira, da segunda e da terceira trombeta, nós tomamos conhecimento pelo seu efeito na obra criadora, como nós vimos aqui em diversas reportagens. Mas o toque da quarta trombeta a gente não pode tomar conhecimento pelo efeito na obra criadora, porque o efeito dela o sol vai escurecer, a lua não dará mais o seu brilho. Só que na quarta trombeta, no toque da quarta trombeta, a igreja é retirada. Jesus está às portas. E nós estamos demonstrando isso na palavra, de maneira da revelação, mas também de forma científica, mostrando que todos os acontecimentos demonstram esse momento profético que nós estamos vivendo, da saída da igreja. Para você que está nos assistindo, para você que teve esse primeiro contato, olha, isso tudo que está acontecendo foi profetizado na palavra e nós estamos aguardando o grande dia em que Jesus vai voltar para buscar esta igreja. Maravilha, estamos encerrando então essa live sobre o mundo envelhece, despedir aqui do professor Cleiton, a paz do Senhor, paz do Senhor, professor Tiago, também despedir os doutores que estão conosco de forma remota, doutor Tiago Campos, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, doutor Alex Moura. A paz do Senhor a todos. E a paz do Senhor, doutor Alexandre Paulino. Paz do Senhor, William, paz do Senhor a todos. Maravilha, estamos então nos aproximando no final. A todos a paz do Senhor Jesus.